Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o nosso canal Valores e Negócios. Eu sou o engenheiro civil e de segurança do trabalho Leonardo Santos e nesse nosso vídeo vamos compartilhar aí um conteúdo sobre impedimento e suspeição, tá? E por que eu resolvi falar sobre impedimento e suspeição? Primeiro porque eu vejo que ainda é a dúvida de muitos colegas, muitos engenheiros, muitos arquitetos que atuam na área da perícia judicial. E, em segundo lugar, se você caiu aqui de paraquedas, se você é médico, se você é engenheiro, contador, administrador de empresas, se você é economista, enfim, dentista, fisioterapeuta, qualquer profissão de classe que aí desempenha algum tipo de trabalho autônomo, profissional liberal, e de repente tem algum interesse em atuar como perito judicial, ou ainda, se você não, de repente não quer ser um perito judicial, mas você, por alguma razão, foi convidado, foi contratado, o desejo de atuar como assistente técnico, é de fundamental importância que você conheça as hipóteses de impedimento e suspeição. Então, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, considere aí se inscrever no nosso canal e ativar o sininho com as notificações. Assim você vai ser avisado, né, cada vez que a gente postar um conteúdo novo, um conteúdo aí de relevância que possa ajudar você e outros mais profissionais, enfim, que desejam conhecer, principalmente sobre o tema que vamos tratar hoje, que é impedimento e suspeição, tá? Então, para falar de impedimento e suspeição, são os artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil. E vai dizer lá todas as hipóteses de impedimento e suspeição que o magistrado, que o condutor do caso, estará sujeito. E aí você vai me dizer, Leonardo, eu não sou magistrado, não sou juiz, por que eu tenho que conhecer as hipóteses de impedimento e suspeição que são previstas lá no artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil? Porque o artigo, na verdade, 149, vai dizer que o auxiliar da justiça ele está sujeito as mesmas hipóteses de impedimento e suspeição do magistrado, né? São essas hipóteses do 144 e do 145. E o artigo 148, por sua vez, vai dizer que o perito judicial ele é um auxiliar da justiça. Então, se você já atua como perito judicial, se deseja atuar como perito judicial, é fundamental você conhecer as hipóteses, né? E sem aqui querer ficar lendo os artigos do Código de Processo Civil para você, né? Por entender que é uma leitura que pode ser feita de forma individual, mas eu acho interessante, nesse primeiro momento, explicar o conceito que está por trás dessas hipóteses. Porque assim como o condutor do caso, o juiz, o magistrado, o perito judicial ele é um sujeito imparcial no processo, tá? Então é fundamental que você conheça, sei lá, se você de repente é assistente técnico, pode ser uma forma de você verificar se o perito judicial ele está aí, se ele cumpre essas hipóteses ou se ele deveria ser substituído por alguma razão. Se você é perito judicial, então nem preciso dizer, né, que você precisa conhecer esses artigos. Tá? Sem mais delongas, eu gosto muito dessa palavra aqui, ó, equidistância. Tá? Ela me ajuda bastante, sem decoreba, sem saber aí citar todos os casos específicos ou todas as situações de impedimento e suspeição. Eu procuro sempre guardar comigo esse conceito que o perito judicial ele precisa estar à mesma distância das partes. Então, quando eu entendo isso, sei lá, se eu sou nomeado num processo como perito judicial, onde eu sou amigo, né, de uma das partes, evidentemente eu estou mais próximo dessa parte do que da outra. Se eu já trabalhei para uma empresa que é parte no processo, se eu já prestei uma consultoria, se eu já atuei como assistente técnico de uma empresa que está lá, que figura como parte no processo, é evidente que eu estou mais próximo dessa parte do que da outra parte que eu não conheço, ou que eu não tenho, ou que eu nunca tive nenhum tipo de relacionamento. Então, essa palavra equidistância, ela me ajuda bastante a entender os conceitos, sem aqui ficar lendo todas as alíneas, todas as hipóteses, né? Eu procuro sempre pensar, eu estou à mesma distância das partes do processo, né? E quando eu entendo isso, fica fácil compreender aí os conceitos de impedimento e suspeição. O impedimento, ele possui um caráter objetivo, está lá escrito, está na lei, que você pode ou não, você está impedido, né, de atuar naquele processo por
por todas as razões que são preconizadas ou por tudo que está escrito lá. Então, se você já trabalhou na empresa, se você é parente, em linha reta, colateral, até o 3º grau, então ele vai dizendo lá todas as hipóteses de impedimento ou situações, de forma que se você se enquadra em alguma daquelas situações, você está impedido de atuar naquele processo, então o caráter é objetivo. Já a suspeição, ela possui um caráter subjetivo, ou seja, a motivação, né, se torna suspeita. Então é algo mais subjetivo, se você é amigo, se você é inimigo. Então eu posso me considerar seu amigo e você não, né? Eu recebo muitas perguntas no meu Instagram, inclusive se você não me segue, né, Instagram, @leo.afsantos, e lá tem conteúdo diário, né, lá específico sobre perícia judicial. Então, se você deseja conhecer mais sobre a área, tanto da perspectiva do perito judicial como da perspectiva do assistente, não deixa aí de seguir lá o perfil e assim você fica por dentro das novidades, tá? Mas eu recebo muitas perguntas do tipo: Leonardo, fui nomeado aqui num processo e a parte ré, né, é o condomínio que eu moro, né? Será que a minha motivação se torna suspeita? Não sei. Você está à mesma distância das partes? Você considera isso? Então, fica essa reflexão. Quando você entende equidistância, caráter objetivo, caráter subjetivo, fica fácil de você aí, antes de decorar todas as hipóteses que são previstas, né? E também não tenho a menor pretensão de ficar lendo aqui para vocês. Ao invés de você decorar, fica mais fácil de você entender. Né? Equidistância, mais perto de uma parte, mais perto de outra. Tá? E, por último, aí, acho fundamental a gente falar um estudo de caso. Eu, Leonardo, no auge aí das minhas 1.300 nomeações como perito judicial, já tive a minha parcialidade questionada pelas hipóteses lá de impedimento de suspeição. Gostaria até de citar um caso. Achei que a fundamentação não foi muito feliz, né? Mas no caso da Justiça do Trabalho, havia um pedido de periculosidade. O reclamante, o autor da ação, ele buscava a periculosidade pelo trabalho em proximidade com a rede elétrica. Ele era funcionário dessas empresas de telecom e na sua descrição, na sua narrativa, ele dizia que ele precisava, para fazer os seus trabalhos, para fazer as suas manutenções, ele precisava acessar os postes da rede elétrica, porque o cabeamento é compartilhado, o cabeamento de dados é compartilhado com a rede elétrica, ele precisava subir, e ao subir ele ficava perto da rede de alta tensão e por isso ele teria o direito adicional de periculosidade. Tá? O meu parecer foi desfavorável, e eu justifiquei lá, porque o meu parecer foi desfavorável, e o autor ele juntou outros trabalhos meus negando a periculosidade, e ele construiu uma argumentação de que a minha motivação seria suspeita, porque eu já tinha um entendimento pré-concebido, eu nunca dava periculosidade para ninguém. Né? Eu tive esse questionamento, ele disse isso, né? Ele tem o direito de falar o que ele quiser. E aí ele juntou vários laudos, né? Citou situações em que eu não entendi pela periculosidade, disse que eu já tinha um entendimento pré-concebido, isso tornaria minha motivação suspeita para atuar naquele processo. Evidentemente eu fui convidado a responder, e eu respondi que ele, se fosse o caso, ele já sabia disso quando foi nomeado, não questionou, porque o Código de Processo Civil ele vai dizer, né, a parte, quando ela sabe do fato, quando ela souber do fato, ela precisa comunicar nos autos no momento em que ela fica sabendo. Então ele já sabia dos supostos laudos, né, no momento da minha nomeação. Quando eu marquei a perícia, no dia da diligência, ele esperou entregar o laudo. Quando veio um parecer desfavorável, um laudo técnico desfavorável às suas pretensões, ele foi lá no juiz, né, e questionou com esses argumentos. Eu disse que se tratava de um mero inconformismo, que ele apresentou isso fora do prazo, e citei vários processos de trabalhadores de telecom que eu entendi pela periculosidade, e eu fiz a mesma análise. Então isso não revelava, os argumentos dele não eram suficientes para caracterizar um possível entendimento consolidado, até porque eu tinha pareceres positivos, né? Então a coisa não era bem assim. Evidentemente o magistrado não acolheu os pleitos do reclamante, né, indeferiu o pedido, nem entrou no mérito ali da discussão em si, apenas disse que o reclamante ele já sabia do fato e ele se manifestou fora do prazo. Tá? Então fica aí essa dica.
Também já passei por casos onde na nomeação eu já sabia que eu já tinha atuado para aquela empresa, ou numa consultoria, ou numa assistência técnica, então eu estaria impedido de atuar como perito judicial num processo envolvendo aquelas empresas que eu já tinha prestado serviço. Fica essa dica, né? Fica esse conteúdo sem o objetivo aqui de esgotar o assunto, né? Impedimento e suspeição são vários itens, são várias situações, mas eu acho fundamental você que deseja atuar como perito judicial, você que deseja atuar como assistente técnico, conheça as hipóteses, não só para você desempenhar um bom trabalho, mas para você também questionar os peritos judiciais quando você estiver do outro lado. Você que chegou até aqui, considere aí deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas e você ajuda a gente, né, a produzir mais conteúdos aí e ajudar outros colegas. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.